não tem, Senhor, como estamos neste lugar, Deus. Ah, Senhor, e não recebermos, Senhor, dessa sua presença maravilhosa, Rei. Oh, Pai, se escolhemos nesta manhã estar aqui, Senhor, é porque nós te amamos, Senhor. Cada vida que está aqui, Senhor, escolheu estar aqui porque te ama, Senhor, porque te adora, Deus. Ah, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque dos nossos pecados, Rei, o Senhor não se lembra mais, Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, nessa manhã eu estava vindo para cá e eu estava querendo falar sobre tentação, e é o que nós vamos ouvir nessa manhã. E eu relembrava algumas situações que eu passei lá atrás, algumas situações quando eu estava afastado da presença do Senhor. É necessário que nós venhamos nos lembrar de algumas coisas, sim, para mostrar a glória de Deus, daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Sim, é necessário. Às vezes nós falamos: Satanás, sai da minha mente, porque esse pensamento não é de Deus. Realmente não é. Mas às vezes o pensamento vem na nossa mente, e nós começamos a relembrar dos feitos do Senhor e das misericórdias do Senhor que alcançou a nossa vida, e da nossa escolha em estar aqui hoje. Porque tanto eu quanto você, nós poderíamos ter escolhido outra situação. Nós poderíamos ter escolhido ter tirado a nossa vida. Nós poderíamos ter escolhido ter ficado no mundo do crime, no mundo da droga, nas ruas, na cadeia, no roubo. Nós poderíamos. Mas aí eu lembrei da passagem do Senhor, que fala que o Senhor nos amou. Aí veio esse versículo na minha mente: eu te amei quando você ainda estava em transgressão. O Senhor nos amou quando nós estávamos em pecado. E aí o Senhor fala para mim e para você: e dos seus pecados eu não me lembro mais. Você está entendendo o que eu falei? Dos seus pecados eu não me lembro mais. Quando a irmã testemunhou aqui e falou que mandou o Senhor para aquele lugar, eu e você de repente não perdoaríamos. Eu e você não perdoaríamos o que a irmã falou, o que a irmã fez, ou até o que ela falou de repente aqui na frente. Mas o amor do Senhor, as misericórdias do Senhor, essas sim são a causa de nós não sermos consumidos. E o Senhor, Ele não vê o tamanho do nosso pecado, o tamanho daquilo, o tamanho do seu erro, o tamanho daquilo que você fez lá no passado. Ele morreu por todos os nossos pecados. Ele morreu por todos os nossos pecados. Por isso nós temos sim que ter o coração agradecido ao Senhor em todo o tempo, amados. Agradecidos ao Senhor. E eu só vou conseguir me manter firme e fiel se eu estiver nesse relacionamento, se eu estiver nessa intimidade com os meus irmãos. Fala para o seu irmão: você é um vencedor. Você é um vencedor porque você está aqui. Fala para sua esposa aí, irmã. Amém, amados? Nós somos então, quando eu lembrei desse versículo vindo para cá, que o Senhor nos amou quando nós estávamos ainda lá em transgressões. Lá, quando nós estávamos lá no erro, Ele nos amou. E lá no livro de 1 João 1, o verso 9, se eu não me falha a memória, está falando que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Pedimos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém?
Então, uma vez que eu declarei a palavra, Senhor, perdoa, Senhor, eu me arrependo. Não adianta outras pessoas olharem e falar assim: ah, ele se arrependeu, mas olha o tamanho, ele fez isso, aquilo outro. Meu irmão, não importa, é você com o Senhor, é você e Deus, né? É você e o Senhor. E a partir do momento que nós pedimos perdão ao Senhor, sim, Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele sonda os nossos pensamentos, conhece os nossos corações, conhece a intenção dos nossos corações, a intenção, né? Amém? Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto de ficar olhando para você. Eu gosto de ficar olhando assim para a igreja e relembrar de cada vida. Ângela, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Casalzinho aí, amém. Aleluia. Aleluia. Eu gosto de olhar porque o pastor, ele olha e ele se alegra em ver as ovelhas buscando, escolhendo estar na presença do Senhor. E quando eu olho e marco a sua face também, você está nas minhas orações, com certeza. Amém, amados? Em nome de Jesus. Tem um versículo bíblico para iniciar, que eu já falei alguns, né? Mas no livro de Lucas 22, o verso de número 40. Lucas 22, o verso de número 40, diz assim: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em... Jesus, o nosso amado mestre, ele falou isso aos discípulos. Ele falou isso para os discípulos. Falou para os discípulos do que, Gilson? Ei, irmão, você não está prestando atenção, não? O que Jesus falou para os discípulos, irmã? Orem para que não caiam em tentação. O que precisa fazer, irmã? Orar. Orar para que não caia em tentação. Se o Senhor Jesus deu essa lição e falou para os discípulos orarem para que não caiam em tentação, a mesma coisa ele fala para mim e para você. Fala o quê? Hein, Gilson? Orem para que não caiam. Ora para você não cair em tentação. Agora pergunta para o seu irmão aí: você tem orado? Olha lá, perguntou para o irmão aqui, ele foi sincero. A receita qual que é para não cair em tentação, Tiago? Olha lá, ele já foi mais profundo, olha lá, ó. Orar e vigiar. Agora, mas se eu não estou nem orando, como é que eu vou vigiar? Você está orando, irmão? Todos os cultos a gente fala sobre isso. Oração, intimidade com o Senhor. Porque se nós temos intimidade com o nosso papai querido, certamente Ele vai fazer com que a gente se lembre de todas as situações que nós caímos. Traz. O diabo, o adversário das nossas vidas, isso não é revelação, não, está escrito, né? Ele só vai, ele não é que é assim, ele vai fazer com que você caia na mesma situação em que você caiu lá no passado, a mesma situação. Por isso que o Senhor fala, orem. Aí depois ele fala, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Porque nós vemos o Senhor Jesus, ele se retirando sempre, todos os dias, ele ia para o monte fazer o quê?
orar. Jesus era o Filho do Deus vivo. Ele estava aqui nesse mundo. E ele se relacionava com o Pai como? Que ele se relacionava com o Pai? Orando ao Senhor. Orando, se relacionando com o Senhor, tendo intimidade com o Pai. Eu só vou conseguir me livrar das situações dessa vida, das situações de tentação que vem querendo fazer com que eu caia, se eu estiver orando ao Senhor. Agora, eu tenho várias formas de orar ao Senhor. Eu tenho várias formas. Como que você pode orar ao Senhor? Você pode orar ao Senhor pela manhã agradecendo ao Senhor. Em pensamento durante o dia fazendo o seu trabalho, mas em pensamento você está sempre lembrando das coisas de Deus, sempre lembrando da palavra do Senhor. Então você vai estar durante o dia inteiro em oração ao Senhor, ligado e os momentos em que você se retira para orar. Quais são os momentos que você pode se retirar para orar? Ter um momento com o Senhor. Separa aí na sua vida. Pergunta aí para o seu irmão, qual que é o momento que você pode orar, irmão? Que hora? Que hora que você pode orar, irmão? Toda hora? Não, mas você para toda hora não, você é santa, já foi para o céu, já. Meu Deus. Você não faz mais nada na vida, só ora. Glória a Deus pela sua vida, quero ficar do seu lado, irmã. Amém. Que hora que você pode orar, irmão? Pergunta aí para o seu irmão, o que seu irmão respondeu? Você tem hora para trabalhar, você tem hora para comer, você tem hora para tomar café, você tem hora para se relacionar com o seu cônjuge, quem é casado. Quem é casado, você tem hora para se relacionar com o seu cônjuge. Quem é solteiro, vai orando aí em nome de Jesus, amém. Que o Senhor prepara todas as coisas. Então, você tem momento, você coloca vários momentos na sua vida e você pensa assim, no domingo, né? No domingo você já pensa, amanhã eu vou fazer isso, e aí quando for 10 horas, 10h30, eu irei dormir. Agora, nessa programação do seu dia, aonde que você colocou relacionamento com Deus, intimidade com o Senhor, momento de oração, adorando ao Senhor, momento de oração, indo ao Senhor, momento de oração, orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor pela sua casa, pela sua família. Quanta coisa, né? Que nós podemos colocar diante do Senhor. E nós não nos programamos. Aí tem um versículo lá no livro de Mateus que fala o quê? Que nós não sabemos pedir, nós pedimos mal. E aí em alguns casos que nós estamos aqui partilhando junto, na verdade não está nem pedindo, não está nem orando. Fala para o seu irmão, se você não orar, quem perde é você mesmo. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que perdemos, amados. Ei, deu chute aqui. Somos nós mesmos que perdemos. E se nós não orarmos e não vigiarmos, nós vamos cair em tentação. Se eu venho uma vez por semana na igreja, se eu me reúno uma vez por semana com os meus irmãos, e eu passo uma semana inteira ouvindo só músicas de fora, né, que não são louvores, ouvindo músicas,
Se eu passo uma semana me relacionando com pessoas que não falam a mesma linguagem, que não falam de Deus, se eu passo uma semana inteirinha longe do Senhor, não lendo a palavra, não buscando ao Senhor, com certeza, no próximo domingo, eu não vou ter forças nem para chegar aqui na igreja. Como é que é? Nem dão glória a Deus, né? Então glorifique ao Senhor aí, dê glória a Deus aí, amados. Não é verdade? Fala aí para o seu irmão, se programe para ter intimidade com o Senhor. Amados, não era para eu ficar frisando sobre essa primeira passagem, mas eu estou vendo que há uma necessidade muito grande, porque assim, a palavra do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas, e aí nós precisamos realmente ter uma mudança, precisa acontecer uma metanoia. Metanoia é a mudança de pensamento, mudança de mente. Não adianta, amados, não adianta nós estarmos aqui domingo a domingo e não ouvir as orientações que vêm do trono de Deus. Isso é orientação da parte do Senhor. O Senhor, Ele fala, olha, ora mais, vigia mais, para que você não venha cair em tentação. Olha, eu quero ter um relacionamento com você, um relacionamento de intimidade com você, eu quero isso com você, porque se você fizer isso, o seu pensamento vai orar ao Senhor, do seu pensamento vai descer para o seu coração. Amém? E quando desce para o nosso coração realmente, é aí aonde há conversão. Quando desce para o nosso coração. Porque se ficar somente na razão, certamente nós não vamos ter mudança de pensamentos. Você precisa deixar descer para o seu coração. Amém? Pergunta para o seu irmão se ele vai orar. Agora olha para o seu irmão e fala, você está mentindo agora para mim, irmão? Fala, eu não quero. Fala para o seu irmão, não quero te julgar. Eu sei que você vai orar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes a gente fala assim, eu não sei orar. Mas você sabe conversar, você sabe falar no Facebook, você sabe falar no WhatsApp, você sabe falar tantas coisas, né, com tantas pessoas, e você não sabe falar umas palavrinhas com seu pai da forma que você quiser, irmão. É do seu jeito, não é do meu jeito que você vai orar, não é do jeito do seu irmão, é do seu jeito. Pai, ó, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente nesse dia. Eu não sei o que fazer nessa segunda-feira, eu não sei o que fazer, e agora? Agora você sabe, né, irmão? Já tem o endereço, é gostoso, né, irmãos? Nós acordarmos numa segunda-feira tendo o endereço certo para onde ir. Vai acontecer, viu, Paulo? Em nome de Jesus, vai acontecer. É só ficar na posição, é só ficarmos na posição que certamente acontece sobre as nossas vidas. É bom isso, não é? É bom. E enquanto não acontece, nós permanecemos como? Em oração, firmes, em comunhão com os irmãos, com intimidade com o Senhor, né, Camila? Não é verdade? O que você ouve durante a semana, Camila? Louvores, né, irmã? Também, né? Não quer mentir, né, irmã? Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, ó. O que te deixa mais na presença de Deus? Louvor. E por que você escolhe o modão? Porque a sua carne, o seu espírito que gosta ou a sua carne? A carne. A sua carne. A nossa carne,
A nossa carne, eu já vou lá para a passagem lá de Gálatas 5,17. A nossa carne, ela sempre quer pender para as coisas o nosso espírito, ele sempre vai pender para Então repete comigo, Camila, se converte. Fala, Camila, faz a sua carne se converter. Não é uma verdade, amados? Não estou te envergonhando não, né? Não, imagina, né? Mas aquilo que a gente posta no Face, o pastor também tem Face, amados. Glória, aleluia, amém? Então eu te vejo lá nas redes sociais também, viu? Tudo aquilo que você curte, tudo aquilo que você faz, eu também vejo. E tem outros pastores auxiliares que também vê. Mas o que importa não somos nós vermos, o que importa é o Rei dos Reis, né? O que importa é o Senhor dos Senhores. Agora, nós queremos agradar a quem? Nós queremos agradar a nossa carne ou o nosso espírito? Porque quando nós agradamos a nossa carne, nós ficamos satisfeitos e a nossa carne fica saciada. Mas o nosso espírito fica como? Com fome, com sede. E aí, se nós não saciarmos a sede do nosso espírito, o que vai acontecer? E a nossa carne toda hora sendo saciada, o que vai acontecer? Para a queda, quanto tempo falta? Pouquinho. Me perdoa, tá, Camila, te usar como exemplo, mas tem outros irmãos aqui também, eu sei que tem, eu poderia falar, mas eu sei, a Camila é amiga, é pastora de jovens, então ela é um exemplo, amém, amados? Se a gente tem um chamado na igreja, isso serve para os obreiros. Você que quer ter algo na igreja, que você seja exemplo. Que você seja exemplo para outras pessoas. Porque, não é verdade, pastor Aires? Pessoas estão te seguindo, pastor Aires. E se você for por caminho meio que é duvidoso, o que as ovelhas vão fazer? Vão seguir e vão copiar aquilo que você está fazendo. Amém, amados? Então, quem tem um chamado, quem quer estar na frente, tem que ser um exemplo. Amém? Tem que ser um exemplo de vida em todos os lugares. Não estou falando que a Camila é pecadora, não é isso. Mas é que precisa vigiar, porque senão, se eu alimentar a minha carne constantemente, certamente, aquilo que eu estou ouvindo frequentemente, eu vou querer fazer daqui a pouco, porque os modão, já ouvi algumas situações aí, em modão, falando, ah lá, como que é? Modão, eu vou sair, eu vou beber, eu vou trair. É de Deus isso, amados. Qual que tem mais? Qual que tem, ô Camila? Não, é que eu não sei. A outra, a igreja já entendeu. O irmão lembrou de um aqui. Alguém lembra de outro? Ninguém lembra, ninguém quer falar que lembra, né? Aquela Marília Mendonça, eu ouvi essa semana aí. É Marília Mendonça, né? Meu. Vamos passar essa página aí. Abre lá comigo. Oi? Obrigado, né, Camila? Espero que você não ouça mais, amada. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Olha lá, ó. Olha lá. Camila, olha aqui, ó, o versículo. Lê aqui para mim. Ó, quer que eu te falo? Quer que eu respondo? Eu não ouço, não ouvi, mas o que acontece? A gente está na rua, está passando, comerciais e não sei o quê, e eu preciso saber o que essas letras estão falando. Aí eu ouço a letra e falo, meu Deus, o que é isso? Em todos os lugares.
A minha carne, ela pode querer, mas eu assim, se eu ouço uma música, eu ouço o conteúdo daquela música. Não estou falando que eu não ouço música nenhuma de fora, viu? Às vezes eu até ouço, mas eu procuro ouvir o conteúdo daquela música. E quando eu ouço que a música está falando coisas de traição, e vai beber à noite, e quer sair só uma noite com a mulher, e saiu com a mulherada toda, agora quer sair só com uma. Tem isso também, não tem? Saiu com todo mundo, agora escolhe. Não tem, irmão? O irmão fez que sim. Eu ouvi. E aí agora quer sair só com uma. E aí eu ouço essas músicas, eu falo, meu, aonde que me edifica? Aonde que alimenta o meu espírito isso? Agora, é claro, tem os nossos vizinhos, né, Kleber, que fica com aquelas músicas ouvindo o tempo todo, né, irmã? E aí a gente entra, quando vê, você já está balançando o pezinho. Não é? Não é assim? Acontece, mas isso o que é? É a nossa carne. Agora o vizinho colocou, o que eu vou fazer? Eu coloco o louvor aqui, eu rebato, Senhor. Aqui, ó, tu és bem-vindo, Espírito Santo, vem nesse lugar e começa a orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Oi? Né? Enfim, ou põe o fone de ouvido e ouça louvor. Amém? Você entendeu? Que é para ouvir só música que adore ao Senhor? Se você ouvir música que é para edificar o Senhor e edificar o seu espírito, certamente você vai ser menos tentado. Porque você sabe o que acontece? Nós somos alimentados por aquilo que nós vemos, ouvimos e ingerimos. E se eu fico ouvindo pancadão, se eu fico ouvindo, enfim, essas situações todas aí, a minha mente está enchendo. E aí eu durmo. E aí eu não quero pensar, mas lá dentro, no subconsciente, fica registrado tudo aquilo que eu ouvi. Daqui a pouco eu estou traindo o meu marido, eu estou traindo a minha esposa, nos sonhos. E aí, pastor, você não acredita que eu sonhei? Mas se você de repente está assistindo um filme de terror, não tem como você sonhar coisas de Deus. Por quê? Você está assistindo um filme de terror e depois logo em seguida vai dormir, o que vai acontecer com você? Você vai ser perseguido. Pastor, eu fui perseguido a noite inteira no meu sonho. Aí eu pergunto, você comeu pizza ou assistiu filme de terror? Né? Então nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos ouvindo, naquilo que nós deixamos dos nossos lares ver e ouvir também, é responsabilidade nossa. Amém? Gálatas 5,17 diz o quê? Pois a carne deseja o que é? A carne quer ouvir o que, Camila? A outra Camila ali, Goiabinha, o que a carne quer ouvir? Hã? Modão. Você não ouve modão? Amém, amados? Só, você viu o que ela falou? Só para zoar. O que eu faço, Jesus? Tem mais alguma Camila no nosso meio? Pastora Iris, vamos orar? Glória a Deus. As 99? Não, ainda bem que elas estão aqui, né? No meio das 99 aqui. Aleluia, continua aqui. Para vocês continuarem ouvindo, que não pode ficar ouvindo só aquilo que agrada a sua carne. Né, Dani? Você ouve modão, Dani? Olha lá, ó. Ela fez até o sinal da cruz. Jesus amado. Por que você não ouve modão? Por quê? Porque não gosta, te edifica no que, modão? Nada.
Sâmia, você ouve modão também? Não, pera, não gostei dessa fala. Não, pera, vamos lá, igreja, vamos lá. Você respondeu, modão, não. Então o que você ouve? MPB, pop. Jesus. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. A carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito o que é contrário à carne. A sua carne vai querer ouvir MPB. A sua carne vai querer ouvir rock, a sua carne vai querer ouvir pop, a sua carne vai querer ouvir samba, a sua carne vai querer ver carnaval, a sua carne a valer, carnaval, carne a valer. A sua carne vai querer fazer todas essas coisas. Porque eu não sei se os irmãos recordam, eu estou falando sobre esse versículo já há algumas semanas. Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. Se eu vivo pelo Espírito, que eu ande também em Espírito. Se eu vivo em Espírito, que eu ande também em Espírito. Ah, eu vou ser um crente quadrado agora e... Sim. Sim. Crente quadrado, sim, que ouve só louvores. Que lê a palavra do Senhor, que escolhe um rock gospel, que escolhe um pop gospel. Eu não sei se tem pancadão gospel, tem? Meu pai, é difícil, né? Porque você ouve um pancadão gospel e daqui a pouco você está, não sei, mas é melhor. Se você gosta desses sons, dessas batidas, que sejam louvores no fundo, que sejam músicas, letras de louvores no fundo, é melhor do que você se contaminar, você deixar que a sua carne ouça situações que de repente agrada e daqui a pouco você está cometendo aquilo que agrada a sua carne, irmão. Amém, amados? Então, por isso digo, vivam, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A nossa carne, ela não quer sair muitas vezes da cama para estar aqui de manhã. Você que está nos assistindo também, concorda comigo, porque você está em casa agora me vendo e não aqui no nosso meio. A nossa carne, ela quer dormir mais. A nossa carne, quando começa a orar, já dá preguiça, já dá sono. Quando você começa a ler a Bíblia, não estou entendendo nada, é a sua carne. Porque se você continuar firme na leitura, certamente, e você orar ao Senhor, orar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele fale ao seu espírito, certamente você vai começar a ter entendimento da palavra de Deus. E aí você vai começando a fazer o que agrada ao Espírito, e aí você vai se enchendo de tal forma que a sua carne, ela não vai querer mais fazer as outras situações. Nós incorremos em risco de queda, de tentação, sim. Jesus, ele foi impulsionado pelo Espírito ao deserto. Pelo Espírito ele foi ao deserto. Só que Jesus, ele tinha comunhão com o Pai em todo o tempo. Em todo o tempo ele tinha comunhão com o Pai. E ele foi tentado no deserto. E aí, Satanás tentou ele, e ele respondia sempre como? Pela palavra. Satanás falou para ele, se mata, se joga daqui, né? Se joga daqui de cima, já que você tem poder, né? E aí o Satanás usou a palavra.
porque vai vir anjos para te proteger e para te guardar. Aí Jesus falou assim: não tentarás o Senhor, o teu Deus, nem o coloque à prova. Então o próprio Senhor Jesus, ele foi... Agora, se eu e você, nós não estamos em espírito, e nós somos tentados de alguma forma para usar uma cápsula de droga, para usar maconha somente uma vez, para dar somente um golinho, para continuar no cigarro, para continuar com as mentiras, para continuar nas coisas dessa vida. Se eu não estiver em espírito, você não está em espírito, certamente nós não vamos lembrar da palavra do Senhor. E aí nós não vamos ter como falar: olha, está escrito na palavra. Ainda bem que você está aqui hoje. Por quê? Porque à tarde você ainda vai estar lembrando. Amanhã você vai lembrar. Camila, certamente, quando for colocar modão, ela vai lembrar dessa palavra. Ela vai lembrar. A Sâmia, quando for colocar as músicas, vai lembrar dessa palavra. A outra Camila também. Enfim, todos nós que aqui estamos... Todos nós. Reunião de obreiro, tá? Reunião de obreiro, quando é? Oi? Semana que vem, reunião de obreiro, vamos se aprofundar nesse tema. Amém? Um pouquinho mais profundo. Então nós temos que vigiar, amados. Nós temos que vigiar na nossa conduta. Se nós queremos agradar ao Senhor, se nós queremos dar bom exemplo por aí afora, nós temos que andar em espírito. Andar como Jesus andou. Como que Jesus andou? Se você não quiser me imitar, imita o Senhor, imite o seu mestre, imite Jesus. Como que ele andou? A Netflix tem um filme aí mentiroso, O Ordinário, falando de Jesus, né, da quaresma, da tentação, e colocando Jesus como homossexual. Uma coisa terrível, né? Tinha que retornar, quando vinha, lá atrás aparecia na televisão que o programa era proibido, né? Ou então, de repente, saía fora do ar a televisão. Como que era isso, Ju? Censura. Tem que voltar ao tempo da censura. Censura nos celulares, se é menor. Censura de horários. Acabou, não tem mais censura, está tudo aberto para todo mundo ver. Para todo mundo ver. E aí essa situação, colocaram Jesus como homossexual na quaresma. E aí está acabando com o quê? Com a religião, tanto cristã quanto católica, enfim, acabando com a imagem. Agora as pessoas olham e dão risada. De repente até cristão está lá assistindo e está dando risada da história do próprio Messias, do próprio Jesus. Por isso nós precisamos vigiar na nossa conduta. Se tivermos que escolher coisas que sejam para agradar a carne ou agradar o Espírito, que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus para escolher o que é do Espírito. O irmão deu um glória a Deus ali, eu lembrei de uma das situações que a gente compartilhou aqui na reunião da ADEF. Posso falar? Posso falar, irmão Anderson? Amém? Então ele compartilhou, porque ele foi, ele tem um testemunho de vida lindo, está 7 anos liberto da droga, e aí o que acontece? Ele foi num final de semana num churrasco, e lá tinha bebidas, e aí no outro ia ter de novo, né? No outro final de semana ia ter um outro churrasco de novo, né, irmã? Com bebidas, não é? Aí ele conversou com a esposa, falou: amada, me perdoa, mas eu não posso ficar indo em churrasco que tenham bebidas o tempo todo, porque eu não posso, eu estou sendo tentado, Então, ele foi prudente e falou: não, eu não vou mais. Tem números de telefone do nosso celular, presta atenção, que você precisa apagar. Apague, delete do seu celular, não use, mas não entre mais em contato, amados. Não entre, exclua do seu celular, porque você pode cair em tentação. Eu sei do que eu estou te falando. Amém? Você vai agradar a sua carne ou vai agradar o seu espírito?
Nesse momento nós estamos ouvindo aqui, estamos conscientes, com o nosso espírito aberto ao que o Senhor tem para falar ao nosso espírito, e queremos crescer sim no Senhor e avançar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então a carne e o espírito está ali, ó, em conflito, uma com o outro, o tempo todo. E a carne, a nossa carne, ó, coloca aí os desejos da carne, quais são, Rafa, por favor? Quais são os desejos da carne? Ah lá, volta. Ora, as obras da carne são manifestas. E quais são elas? Imoralidade sexual, ponto. Para por aí, imoralidade sexual. A gente estava falando de música agora há pouco. Tem imoralidade sexual? No modão, no MPB, na pop, tem ou não tem? Tem, amados. Presta atenção no que você está ouvindo, no que você está buscando. Tem traição, sim. A gente precisa vigiar nisso. Então, a obra da carne, olha lá, imoralidade sexual, porque eu encho os meus pensamentos, eu encho a minha mente daquilo que eu estou mais ouvindo e vendo. Se eu fico procurando ver também situações na internet, todo o tempo que agrada a minha carne, certamente eu estou enchendo os meus pensamentos de imoralidades sexuais, que daqui a pouco eu estou vendo, mas daqui a pouco eu estou fazendo, como se não tivesse problema algum. Fala para o seu irmão, vigia. Então, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, que mais? Idolatria e feitiçaria, ódio. Se você tem ódio no seu coração de alguém, você precisa liberar esse alguém para caminhar e não carregar mais o peso de condenação daquela outra pessoa. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e quis aconselhar uma pessoa a respeito dessa situação. Ela não aguentou ficar na mesa, de tamanho que era o ódio no coração dessa vida. Saiu nervoso e foi embora. Nós não podemos carregar a culpa que está sobre a vida do outro. Por que eu vou ficar carregando o efeito da culpa do outro? A culpa é dele. Então eu tenho que tirar essa mágoa do meu coração, porque isso aí também impede que a gente caminhe retamente no Senhor e acaba contribuindo para que eu venha cair em tentação. Por quê? Porque eu estou abrindo uma brecha no mundo espiritual muito grande. Amém, amados? Então, ódio também, ciúmes, discórdia, ira, egoísmo, dissensão, facção, que mais? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Que os que praticam essas coisas, olha lá, a carta que está escrito aqui aos Gálatas está falando mais profundo do que eu estou falando para você aqui. Abra os seus olhos espirituais e entenda o que é que o Senhor está falando com a sua vida através da própria palavra. Não sou eu que estou falando, amados. Não sou eu, não é o pastor Daniel que está falando para você, é a Bíblia que está escrito ali, ó. Olha lá, ó, os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. E eu não quero que você não ganhe os céus. Só que eu estou falando para você o seguinte, eu estou falando, olha, tem situações que você está fazendo que vai te direcionar para essa situação aqui, ó, da sua carne, porque aquilo que você está alimentando é o que vai crescer em você, é o que vai ficar forte em você. E o que está forte em você é aonde você vai seguir. E eu quero que você ganhe os céus. Eu quero. Cada um de nós que aqui estamos, nós estamos aqui porque nós queremos ganhar os céus.
E o Senhor, Ele vem e fala conosco por essa palavra aqui. Por quê? Porque Ele quer que a gente esteja ao lado dEle na eternidade. Eu tenho visto muitas pessoas partindo para a glória. Eu tenho visto, amados. A irmã Adriana e o Du hoje não veio, porque ela foi visitar a mãe também, que perdeu a avó lá em Fernandópolis. Ela me avisou ontem de que não estaria aqui para poder receber o presente de casamento dela. De quantos anos mesmo? De 15 anos de casada. Fernandópolis é muito longe, cidade lá que eu nasci, longe, interior de São Paulo. E então as pessoas estão partindo, está indo embora. E aí, como é que nós vamos? Eu não quero ter dúvida da minha salvação. Eu não quero ter dúvida se eu vou estar na glória ou se eu vou estar no inferno. Aí tem pessoas que falam, mas eu acho que não existe o inferno. Na dúvida, eu prefiro ouvir o que o Senhor está falando aqui, ó. Na dúvida, eu fico com essa parte aqui, da palavra do Senhor. Amém? Então, aqui, ó, o Senhor ele fala assim, quem pratica essas coisas, não vai herdar o reino dos céus. Fala para o seu irmão, eu quero que você esteja no céu, juntamente comigo, irmãos. Amém? Muda aí, irmão. Mas, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. A minha carne está querendo. Mas eu orei de manhã. Eu orei, eu conversei com o Senhor. Eu fiz o que a evangelista Sâmia falou aqui de manhã. Eu fiz jejum de manhã. Quem faz jejum? Quem faz jejum aqui? Poucos. Começa a fazer jejum. Porque o jejum, sabe o que vai fazer, irmã Francisca? O jejum vai fazer com que você massacre a sua carne. Entendeu? O jejum vai fazer com que você massacre a sua carne, esmague a sua carne e santifique o seu espírito. E assim o seu corpo também vai ser santo. Entendeu? Então, agora o jejum não é jejuar por, né? Porque eu jejuo para receber algo, não. Eu jejuo para ter o discernimento, para ter o pensamento, a sensibilidade maior com o Senhor. E aí, se eu jejuo, vigio e oro, eu estou sensível. No período de jejum, eu posso ficar ouvindo músicas de fora? Agora, no período de jejum, que você está em santificação, você não ouve nada de fora e ouve só louvores e está se santificando? Por que você não quer se santificar então sempre? Bom, como que aquela professora fala, Verusca, eu quebrei um biscoitinho? Vários, né, irmãos? Lá no livro de Efésios 6, que fala da armadura de Deus, lá está falando que os nossos pensamentos, eles têm que estar em todo tempo cativo e voltado ao Senhor. Em todo tempo. Por que fala em todo tempo? Porque a gente pode vacilar de uma hora para outra. Tem dia que a gente não acorda bem, irmão, não é, Kleber? Tem dia que a gente não acorda bem, né, Iris? E principalmente acordar é terrível, né, irmã? Oh, glória! Né? Você gosta do pastor Alessandro? Logo cedo amor, tudo bem, bom dia. Não, a minha esposa também não gosta, não. Você pode ir com todo o carinho do mundo, né? Não, deixa eu dormir. Olha lá, 4 horas da manhã, não dá, né, irmão? É isso. Tá bom? É isso aí. Domínio próprio.
Vamos ler só para terminar aqui, para encerrar aqui. Deus mudou tudo, né? Isso é maravilhoso. Tem. Com certeza. Efésios 6, deixa eu ver aqui que está escrito aqui, para não ficar só nessas minhas palavras. Tinha muito mais palavra para ler, mas o Senhor, Ele quer que a gente reflita mais, né, irmãos? É bom a gente refletir, né, naquilo que estamos fazendo e o que não estamos, e o que estamos deixando de fazer, né? Ah lá, ó, o verso 18 de Efésios 6 fala assim, ó: orem no Espírito em todas as ocasiões. O Senhor, Ele fala assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. Tem como você orar no Espírito com a sua mente voltada para uma outra situação? Não tem, irmãos, não tem. Porque está falando assim, orem no Espírito em todas as situações, todas. Quando fala todas, é tudo aquilo que você está enxergando, tudo aquilo que você está ouvindo, tudo aquilo que você está fazendo. Ele está falando para que você esteja, orem no Espírito. O que é orar no Espírito? Eu estou orando no Espírito, eu estou com a minha mente voltada ao Senhor, descendo para o meu coração, falando com o meu espírito e entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando com a minha vida, e estou nessa sintonia toda. Agora, se eu estou nessa sintonia toda, ouvindo outras situações, como que eu vou estar em todas as situações ouvindo as instruções do Espírito? De repente eu estou no trânsito lá e eu tenho que fazer um socorro porque tem alguém que está endemoniado perto de mim. E eu não estou com a minha mente voltada ao Senhor, eu não estou em espírito, como que eu vou lá expulsar esse demônio? Vai cair endemoniado perto de você, sim, vai, em nome do Senhor Jesus, para que você venha ter autoridade, para que você venha ter uma experiência com o Senhor. O Senhor, Ele pode sim usar a sua vida para repreender um demônio, se você estiver em santificação, se você estiver nesse pensamento aqui, orando no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém, amados? Vamos lá para Romanos, para encerrar. Romanos 8. Deus, Ele fala tudo isso com a gente, sabe por quê? Sabe por quê que Ele fala tudo isso com a gente dessa forma? Porque Ele te ama muito, porque Ele te ama demais. E o pai que ama o filho, ele corrige em todo o tempo. Agora, se o filho quer ser rebelde, igual a irmã falou, testemunhou aqui, aí não é problema mais do pai. Por quê? Porque o pai orientou, o pai falou por onde era para andar, e o filho, se ele não quis ouvir, ele continuou caminhando na mesma pegada, aí não é problema do pai. Eu tenho filha rebelde, né? Que uma hora vai se converter em nome de Jesus. Então lá em Romanos 8, olha lá, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, irmão, você me atrapalha assim, irmão, pelo amor. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Em Jesus eu sou forte. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos
Nós que não vivemos segundo, mas vivemos segundo. Nós que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo. Repete comigo: eu não vivo segundo a carne, mas vivo pelo Espírito. Amém. Quem vive segundo a carne? Quem vive segundo a carne, que tem todas aquelas situações que nós conversamos anteriormente, tudo aquilo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, os pensamentos que vêm da carne, só me traz o quê? Mentalidade da carne traz o quê, Camila? Morte. Qual que é a mentalidade da carne? Que a gente falou aqui agora há pouco? Balada, né? Som. Glória. É tão gostoso pular na presença do Senhor, não é? Pula, irmão, na presença do Senhor. Corre na presença do Senhor. Coloca louvor lá na sua casa, põe no último volume e pula lá, dançando para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, isso pode, não tem problema nenhum. Então a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. A carne não pode fazer nada se não for através de Jesus. Quem é dominado pela carne, não, fala para o seu irmão isso, não tem como você agradar a Deus com a Marília Mendonça. Pastor, você está sendo religioso. Pode me chamar do que quiser. Eu não vou deixar de falar a verdade para você, porque eu não quero ver você indo para o inferno. Não porque ouviu, entenda bem, amados. Não porque ouviu a Marília Mendonça, não é isso. Que o Senhor alcance a vida dela e salve a vida dela. E a minha oração é essa, em nome de Jesus. Não é por isso. É por aquilo, pelo efeito que essa situação está causando na minha mente, fazendo com que desça para o meu inconsciente, fazendo com que eu deseje algumas coisas que é da carne. Né? Tem a outra música lá que é de 50, o quê? Como que é? Quem que falou 50? Ah, minha irmã. Já ouviu, né, irmã? Ah lá. Está protegendo, né, irmã? Filha, né? Eu ouvi uma vez esse negócio aí de R$50, meu Deus. E aí? É de coçar a cabeça mesmo, não é? Não é verdade, irmãos? Pastor, você está chato hoje, as Camilas estão pensando. Entretanto, vocês não estão sob... Olha lá, ó. Lê aí, igreja. Que parece que eu que estou falando para você, mas não sou eu que estou falando para você. É a Bíblia. Entretanto... Mas para nesse versículo aí, ó, que lindo que você falou para você. Olha lá, ó. Mas se Cristo está em vocês, pergunta para o seu irmão, você tem Cristo em você? Está aí dentro? Está aí dentro, né? Todos nós já recebemos o Senhor e Cristo está aqui dentro. Não está, Sâmia? Não está aí dentro o Cristo? Amém? Estou de olho em vocês.
Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Próximo. E se o espírito daquele que o ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos à carne. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Se vivermos de acordo com a carne, nós morreremos. Não é que morreremos de morte morrida, que morreu e tem que enterrar, não é isso. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Morrerão espiritualmente falando. Vai ficar sem vida, amados. Fica sem vida. Sabe, eu não tenho mais vontade de buscar Deus, não sinto mais vontade de ir para a igreja, não sinto vontade de ter comunhão. Morreu. Por quê? De tanto satisfazer os desejos da carne. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos, as situações todas que nós falamos aqui, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são, irmãos, aleluia, dá um glória a Deus aí, irmão, fala, aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, irmãos, olha lá, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Fala para o seu irmão, você consegue sim, irmão, você é filho do Pai, você é filho de Deus, é Ele quem vai te guiar, é Ele quem vai te direcionar, é Ele quem te dá vida para caminhar, é Ele quem faz você lembrar de todas as coisas em todo o tempo. Fala, filho, não vai por aqui, filho, ouça isso, filho, ande por aqui, filho, fala do meu amor para aquela vida lá, você vai estar sensível, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, porque você é filho e é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso, o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito e faz com que venha para a nossa mente e desce para o nosso coração. Você entende isso, amados? É Ele que faz isso. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Vamos herdar tudo, tudo é nosso. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua. Parece um sofrimento quando nós renunciamos às coisas da carne, mas é vida em Deus. Pessoal do louvor já vem para frente. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Se você é filho, o Senhor Ele quer que você se revele como filho de Deus, aonde quer que você está. Aonde você entrar, aonde você caminhar, por onde você for, o Senhor Ele quer que você se revele como filho de Deus, pois ela foi submetida
a futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada, nós somos natureza de Deus? Então diz aí, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha lá, nós falamos que às vezes não conseguimos por causa da guerra que há entre a carne e o Espírito, mas aí o Espírito Santo está falando aqui, ó, que Ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Grife esse versículo na sua Bíblia. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Você é a imagem do Filho de Deus. Muitas vezes nós falamos assim. Eu ouvi essa frase ontem, quando eu estava conversando com essa pessoa que estava com ódio. Ele falou assim: mas eu não sou Cristo, eu não sou Jesus. Olha a resposta aqui, ó. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Fala para o seu irmão, você é a imagem de Cristo nessa terra. E aquilo que Ele fez, nós somos capazes sim de fazer da mesma forma que Ele fez. Ah, mas Ele era filho de Deus. Mas Ele tinha a carne também ali, ó, sofrendo. Só que Ele era íntimo com o Pai. E se eu for íntimo com o Pai da mesma forma que Jesus era íntimo com o Pai, certamente eu vou ser imagem do Senhor e vou caminhar como Ele andou. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte. Todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Fecha aí os seus olhos em nome de Jesus e peça ao Senhor, peça a Deus. Feche seus olhos e peça ao Senhor: Senhor, que eu possa me programar melhor, que eu possa saber programar o meu dia, que eu possa dar valor ao que é do seu Espírito, que eu venha me encher somente com as coisas que vêm de Ti. Faça a sua oração aí, amado, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, por todos os lados nós somos afligidos, por todos os lados nós somos confrontados, por todos os lados, Senhor, o inimigo tem preparado sim situações para que nós venhamos cair em tentação. Mas nessa manhã nós ouvimos a sua palavra, nós ouvimos as suas orientações para as nossas vidas, e nós queremos, eu me coloco, Deus, juntamente com os meus irmãos, eu me coloco juntamente com eles nesse momento, Senhor, porque eu também, da mesma forma que eles, Senhor, tenho vivido processos, Senhor, de tentação, eu também tenho vivido da mesma forma, Senhor. E juntamente com eles eu peço a Ti, Senhor, nos dê sabedoria, Deus, para programar melhor o nosso dia, Senhor, para ter, Senhor amado, um encontro verdadeiro contigo a cada dia, Senhor. O Senhor sonda o nosso coração, conhece a intenção e sabe que nós queremos, Senhor, nos encher de Ti. Mas como, Senhor amado, que a nossa carne sempre, Deus, está querendo fazer as coisas dessa vida, como nós queremos fazer o que é do Espírito, mas quando vamos ver, Senhor, já estamos agradando a nossa carne, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor amado, essa situação que fizemos de errado, aquilo que o Senhor me orienta que é errado, o ódio, o ciúme, Senhor, o egoísmo, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos estar, Senhor, mais sensíveis, Senhor, ao que o Senhor tem para nós, Senhor amado, no mundo espiritual, Senhor. A nossa guerra, Senhor, ela está sendo travada todos os dias no mundo espiritual, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos, Senhor, programar sim o nosso dia melhor. Nós vamos programar a nossa vida melhor e nós vamos andar, Jesus. Nós vamos andar como o Senhor andou nessa terra, Pai. Em tudo, Jesus, nós vamos te perguntar se aquilo que queremos fazer ou estamos fazendo está te agradando ou não. Nós vamos te perguntar e certamente nós faremos aquilo que o Senhor nos orientar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amados, vamos levantar um clamor. Clamor, quando eu falo assim,